diante de um Deus vencedor. Você está diante do seu Salvador. Você está diante daquele que é forte, daquele que é invencível. Aleluia! Muitas coisas por aí são consideradas fortes. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água, ela apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas as nuvens evaporam a água. Dizem que as nuvens são fortes, mas o vento espalha as nuvens. Dizem que o vento é forte, mas a montanha segura o vento. Dizem que as montanhas são fortes, mas o homem pode derrubar a montanha. Dizem que o homem é que é forte, mas a morte pode derrubar o homem. Dizem que a morte é forte, mas ela foi no primeiro e no segundo, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou e venceu a morte e está presente nesta noite para nos dar a vitória. Se é possível, pegue a palavra de Deus na sua mão agora. Haja visto que estamos aqui nesta noite, em uma noite comemorativa ao dia da Bíblia, o nosso livro de regra, de conduta e de fé. Diz o grande sábio: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia na minha mão, ela é a espada do Espírito. A Bíblia na minha cabeça é a direção de Deus. A Bíblia nos meus ouvidos é a voz de Deus falando comigo. A Bíblia nos meus olhos é o colírio do Espírito Santo. A Bíblia na minha boca é o pão da minha alma faminta. A Bíblia na minha frente é o escudo da fé. A Bíblia nos meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é sua palavra. E a Bíblia no meu bolso, pode entrar presidente e cair presidente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos podem adorar a esse Jesus nesta noite? Porque Ele está aqui para nos dar vitória. Queridos e preciosos irmãos, não poderia eu pregar em outro livro nesta noite, a não ser na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Esta primeira carta, ela tem 16 capítulos, 437 versículos, escrita há 56 anos depois da partida de Cristo para o céu de glória. Paulo era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. No capítulo 1, versículo de número 26 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele nos escreve as seguintes e consonantes palavras: ora, vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muito os poderosos, e nem muito os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Tome o seu assento e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Meus prezados, queridos irmãos, nesta noite é muito importante que nós aprendemos sobre o apóstolo Paulo, aleluia, pois Paulo estava trazendo uma palavra para o coração da igreja, e Paulo agora trouxe uma palavra que me deixa o quanto tanto admirado, porque Paulo revelou uma palavra que se encaixa com o evangelista Ricardo. Paulo deixou uma palavra que se enquadra com o pastor Enoque. Paulo trouxe uma palavra direta com o pastor Ismael, com o pastor Edmilson, o pastor Genês, o pastor Alfredo, o pastor Juvenal. Enfim, Paulo trouxe uma palavra que se enquadra com você, que veio aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Pois Paulo está dizendo que a chamada de Deus, que a escolha de Deus não é segundo a carne. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo de um capitalismo selvagem, que as pessoas são escolhidas pela capacidade que têm,
Quando alguém está precisando de um emprego em uma empresa multinacional, a primeira coisa é você levar o seu currículo. E se tiver alguém mais capacitado, e se tiver alguém com mais presença, e se tiver alguém com mais tempo de carteira assinada, com certeza você vai ficar para fora, e aquele outro cidadão que compete com você, a vaga do trabalho vai ser registrado na empresa. Nós vivemos em um mundo, o exército brasileiro, quando chama alguém, quando os jovens começam a fazer o processo para servir o exército, então é passar uma inspeção de saúde. Se tiver problema visual, se tiver problemas físicos, se tiver fratura no corpo, esta pessoa é dispensada do serviço militar. Enfim, querido, tratando-se os homens aqui da terra, a pessoa vale o que ela é, a pessoa é considerada pelo aquilo que tem, e com certeza essa pessoa precisa ter um currículo indispensável, com os seus subsídios, com a sua cultura, para poder assinar um grande contrato aqui na terra. Mas Paulo alegra o meu coração nesta noite, porque Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para escolher as coisas sábias. Saiba de uma coisa nesta noite: o pastor que assumiu a cidade de Matinhos é muito louco da cabeça mesmo. Sabe por quê, pastor Edmilson? Deixar o templo ali e vir pelo lado de fora parece loucura, mas Deus está honrando a nossa loucura de pregar a palavra nesta noite. Eu adoro um Deus, eu adoro um Jesus que não trabalha com pessoas boas da cabeça. Deus escolhe aqueles que são loucos. Eu começo a observar agora que numa época que não chovia sobre a terra, Deus fala para Noé: constrói uma arca no machado, coloca a piche nela, vai cair o dilúvio, a arca não vai afundar. E lá vai um homem louco, constrói uma arca com machado, betuma ela, e a arca não afunda e Noé se salva. Eu olho dentro da Bíblia, Deus olhando para um homem chamado Moisés. Moisés chega na frente do Mar Vermelho, apenas com um cajado na mão. Moisés também era louco. Ei, Moisés, levanta o cajado aí, porque o Mar Vermelho vai se abrir. Moisés levanta o cajado, o Mar Vermelho se abre. Sabe, querido, eu vejo um homem doido com 1000 homens à sua frente. Sansão pega uma techada de um jumento e ele mata 1000 filisteus. Eu vejo outro homem doido que o Rio Jordão estava fechado. Ele tira a capa das costas e coloca a capa na água, e o Rio Jordão se abre e o povo de Israel passa de bem enxuto. Eu vejo outro homem doido na Bíblia que está guerreando com o exército, e ele olha para o sol e diz: sol, eu profetizo que você tem que parar. O sol para e ele vence a batalha. Sabe, querido, eu vejo outro homem doido na Bíblia chamado Gideão. O exército com milhares, ele vai com 300 para pelejar, e Deus dá vitória para este homem doido. Eu vejo um outro homem doido chegando numa casa de uma viúva e pedindo um bolo para comer, e a viúva fala: não, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, eu vou comer, dá para o meu filho e nós vamos morrer. E ele disse: não, mulher, Deus vai multiplicar a farinha na panela, e Deus multiplica a farinha na panela. Então levante a tua mão aí. Estamos aqui um bando de loucos para adorar o nome do Senhor, para dizer nesta noite que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e voltará para levar a sua igreja para as mansões celestiais. Aleluia, aleluia. Deus escolheu as coisas loucas. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: continua nessa loucura. Diga: continua nessa loucura, Deus está nesse negócio. Continua nessa loucura, Deus está nesse negócio. Aleluia. E na primeira carta Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 18 de Coríntios, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parece loucura. Uma noite de domingo era bom estar indo ver o Papai Noel na praça, era bom estar na beira do mar, na Avenida Atlântica, era bom estar numa pizzaria, mas os loucos vieram aqui para falar da mensagem da cruz.